Olá, seja bem-vindo! Está no ar o programa Mais Esportes e o convidado de hoje já ganhou medalha em Copa do Mundo, Campeonato Sul-Americano, Campeonato Brasileiro de Tiro Esportivo. Alexandre Galgani, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. 4 anos de carreira, mas já muito vitoriosa. Obrigado, um prazer estar aqui na TV com vocês. Foi uma carreira um pouco curta, mas graças a Deus rendeu bons frutos já. Eu sei que você já contou a sua história algumas vezes, mas talvez quem esteja nos assistindo não tenha ouvido. Quando você tinha 18 anos, o que aconteceu? Eu sofri um acidente na piscina aqui em casa, eu tive um mergulho em água rasa e acabei fraturando a coluna. E aí com isso eu fiquei tetraplégico e depois de muitas cirurgias, bastante fisioterapia, consegui voltar um pouco dos meus movimentos, mas eu não mexo nenhum dedo da mão, o único dedo que eu mexo é do gatilho, por incrível que pareça. E o braço voltou um pouco, mas no começo eu só mexi os olhos. Aí fiz reabilitação no Sara Kubitschek em Brasília, na ACD em São Paulo e com o tempo foi melhorando, graças a Deus. Ainda sobre esse período, como é que era a sua vida aos 18 anos? Você já estava pensando em faculdade, você estudava, praticava algum esporte? Antes do meu acidente eu praticava basquete, eu cheguei a jogar tênis de mesa no profissional e basquete, mas o meu predileto era basquete. E aí acabou sendo interrompido. E faculdade estava no segundo ano, segundo grau na época. E aí acabou que interrompeu, né? Mas depois que eu dei um acidente, depois da minha reabilitação, fiz faculdade, sou bacharel em Direito hoje e encontrei no esporte o meu meio de vida hoje, graças a Deus. Quer dizer que você já praticava então basquete, estava tentando já uma carreira profissional, fazia também tênis de mesa, aconteceu esse acidente. Como é que você lidou com todas essas lesões na época? Na época eu sempre fui muito tranquilo nessa parte. No começo sempre é muito difícil, porque mudança muito repentina e muito brusca causa um pouco de... como que eu vou dizer? Sei lá, a cabeça um pouco pira, né? Mas depois de um tempo eu vi que as coisas começaram a melhorar. Aí eu agarrei muito na fisioterapia, fazia fisioterapia de manhã, tarde, à noite, todo dia, o dia inteiro. E aí começou a aparecer bons resultados e graças a Deus fui melhorando e a cabeça foi sempre boa nessa parte, acho que não tive tanto problema, não. Vou focar mais um pouquinho na sua vida pessoal e já a gente vai abordar muito sobre o tiro esportivo. Sem então problema. Você ficou tetraplégico e pouco tempo depois você perdeu o seu pai. Como é que você lidou com todas essas mudanças? Então, meu pai era que sempre, vou contar desde o começo para você entender. Eu sempre gostei de tiro, meu pai sempre incentivou a gente a atirar, tudo, mas sempre com toda a precaução, todo o equipamento correto, tudo. E depois do acidente, depois que eu melhorei um pouco, aí eu tirei, como eu sempre gostei de atirar, eu tirei toda a documentação novamente e comecei no stand de brincar. E um certo dia eu estava atirando aí meu pai lá, um cara viu a gente atirando e perguntou: por que você não começa a participar de campeonato? Que você atirar bem, não sei o quê. Daí eu olhei para ele, pro meu pai e falei: e aí, tem coragem de me ajudar? Ele falou: vamos embora. Aí de lá para cá deu no que deu. Daí eu conheci o James, que você conheceu ele também, você conversar Sim. com ele. Aí ele é de Curitiba, daí eu falou: vem para cá que daí eu te apresento como é que funciona tudo. E lá tinha um atleta que chama Rodrigo Viana. Aí eu fui para lá, conheci, usei a adaptação dele na cadeira, tudo, a arma dele, para ver como que é. Gostei, tirei foto, viemos para cá, bolei a minha adaptação, voltei para lá de novo, para ele conferir, para ver se estava correto e comecei a praticar. E aí comecei a praticar sempre, treinar bastante, comprei minha primeira arma, fui participar do meu primeiro campeonato sul-americano que teve no Brasil em final de 2013. Fui dar o primeiro tiro, o tiro não saiu. Deu problema na arma. Meu Deus. Falei, putz, agora complicou. A decepção, não, né? Nossa, dá vontade de quebrar a arma. Falou, justo agora, né? E é algo que pode acontecer. Não, com todo mundo, já aconteceu com várias pessoas, um monte de campeonato. Aí tem o Pacheco que cuida do stand lá. Aí o Pacheco falou: não, fica tranquilo que eu arrumo, ainda você volta e faz a prova. E eu, nossa, nervoso pra caramba. E aí ele conseguiu arrumar, voltei e fiz a prova. Eu não fui bem, claro, mas era a primeira prova minha, tudo. E aí fui participando, treinando bastante. No começo de 2014, eu fui no campeonato na DDG em São Paulo, que é o clube que eu represento. E no campeonato, daí a gente começou a montar a adaptação minha e meu pai veio a falecer. Daí ele teve um problema no coração que chama dissecção da veia aorta do coração. A veia aorta tem 3 camadas e começou a vazar sangue entre as camadas.
E aí foi hospitalizado, mas infelizmente não teve jeito. Alexandre, que lição que você tira de tudo isso? Porque você era um jovem, foi fazer uma brincadeira na piscina, ficou tetraplégico, perde o pai. Primeira competição, a arma não tira. E mesmo assim você permaneceu, você continuou competindo. Que lição que você tirou de tudo isso? Sabe que depois da morte do meu pai eu pensei em parar. Aí meus familiares, meus irmãos, minha mãe, meus amigos falaram, não, que se precisar, o que seu pai faria fazer por você, a gente vai fazer. Pode contar com a gente. Então hoje tem muitos amigos que ajudam eu, tudo. A lição que eu tiro de tudo isso é nunca desistir. Não desistir em hipótese nenhuma. Por pior que seja a situação, tira o proveito da parte boa e segue em frente, sempre. Esse é meu lema hoje. Para quem está em casa, não tem a menor noção porque tiro esportivo é algo muito amplo. Existem ramificações, existem categorias. Sim. No Paralímpico, na categoria paraplégica, na categoria paralímpica, seriam 3 categorias, chama SH1, SH2 e SH3. SH1 é para pessoas que é paraplégico ou tem amputação de algum membro. SH2 é exclusivamente para pessoas que têm amputação de membros ou tetraplégicos incompleto, que fala, porque o tetraplégico completo só mexe os olhos, aí não teria condição de atirar. E tem a categoria SH3, que agora está sendo bastante difundida, que é para cegos. Tá. Então é muito bacana. Essa SH3 no último campeonato agora na França que a gente esteve lá, teve o campeonato deles. Eles atiram muito bem, você tem que ver, é inacreditável. É uma mira, um sensor que eles olham, não olham na verdade, né? Eles encaixam o rosto e tem sonoro. Tem um negócio sonoro, conforme ele vai chegando no alvo, acho que vai mudando o barulho, daí ele atira. Muito bacana também. E qual que é a sua categoria? A minha categoria é SH2. E aí como é que funciona o campeonato? Eu participo de 3 categorias, que é 10 metros, tem o deitado e o de pé, que são 2 categorias. Deitado é modo de falar, a gente põe uma mesa aqui na cadeira, que depois eu vou te mostrar, e apoia os cotovelos, daí a gente chama de deitado, como se simulasse o atirador olímpico deitado. E o de pé sem apoiar o cotovelo daí. E aí qual que é o objetivo? Você tem um alvo, tem uma distância, Tem um alvo, tem a distância. Pode atirar quantas vezes quiser? Como é que funciona em uma competição? Funciona? 10 metros seria carabina ar e 50 metros é carabina .22, que daí já é pólvora. Nos 50 metros, óbvio, é mais difícil pela distância, também já é 5 vezes maior. Como é que funciona? São 15 minutos de preparação, fala, é tiro livre, para regular a mira, arrumar posicionamento da cadeira. 15 minutos você pode fazer o que quiser no alvo, ver distância, ver tudo. Quantos tiros quiser. Tá. Aí são 60 minutos para 60 tiros. Isso na categoria de pé. No deitado são 50 minutos para 60 tiros. Aí isso é a qualificatória que a gente fala. Tá. Aí os 8 primeiros da qualificatória vai para a final. Aí volta do 0. Aí o 8º pode ficar em primeiro. Aí a qualificatória são por comando do juiz daí que você vai dar os tiros. Então daí são 50 segundos por tiro. Então são 250 segundos para 5 tiros. Então são 2 séries de 5 tiros e depois tiro a tiro. E aí a cada 2 tiros vai eliminando uma pessoa. E cada um atira em um momento ou vocês podem atirar ao mesmo tempo? Sempre todos juntos. Todos juntos sempre? Sempre todos ao mesmo tempo. O tempo de um é o tempo para todos. Então todos têm determinado tempo para atirar juntos. E essas competições, elas acontecem ao ar livre, que nem hoje, está um dia nublado, está chuviscando, aliás, se vocês perceberem, hoje está caindo, né, alguns pingos aqui. Por exemplo, está chovendo, existe competição ou é sempre em lugar fechado? Existe competição. Os 50 metros é obrigado a ser lugar aberto. E aí, se a chuva for muito forte e ofuscar o alvo, aí eles cancelam ou dá um tempo na competição e volta mais tarde, volta do 0 depois. Agora, se tiver só um chuvisco e conseguir ver o alvo nítido, continua normal. Tá. Você tem muitos títulos, né? Eu citei no início aqui, Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, Campeonato Sul-Americano. Dei uma resumida. Quais são as competições que você já venceu? Eu venci 3 Copas do Mundo em terceiro lugar, peguei 3 terceiros lugares. Sul-Americano, sou bicampeão sul-americano. Tenho recorde pan-americano e recorde brasileiro. Desde quando eu comecei a atirar, todos são meus. Consegui bater recordes todos os anos. Você tem apenas 4 anos na modalidade e já tem todos esses títulos. Essas vitórias, essas conquistas, você acha que foi fundamental para você prosseguir na competição, na modalidade? Ou você acha que independentemente de resultado, hoje você estaria como um atleta de tiro esportivo? Olha, hoje eu faço o que eu amo. Eu amo atirar, então eu consegui fazer do amor que eu tenho ao esporte minha profissão.
E eu acho que se eu não tivesse os títulos ainda, eu continuaria até conseguir chegar a ter. Mas com certeza, quanto mais título você ganha, mais garra você tem para seguir. Você estava falando dos seus recordes, quais são esses recordes? Hoje no 50 metros eu tenho recorde pan-americano e brasileiro. E no 10 metros, que é deitado no ar de pé, eu tenho recordes brasileiros. Se eu não me engano, eu acho que eu tenho um pan-americano também, se eu não me engano. É tanto recorde que você nem lembra mais. De cabeça a gente acaba esquecendo, porque às vezes a gente tem que ficar conferindo para ver se ninguém quebrou, mas eu tenho, acho que são categorias que chama o ar de pé, chama R4, que é rifle 4. Tem o R5, que é o ar deitado, e o R9, que é a 22,50 metros. Eu tenho, acho que o Pan-Americano são no R4 e R9. Ô Alexandre, Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro 2016. Era um sonho, era um objetivo, e como que foi poder se classificar? Você não vai me responder isso agora, a gente vai fazer um rápido intervalo. Não saia daí, tem essa resposta do Alexandre. Brasil inteiro o mundo inteiro estava olhando aqui no Brasil uma competição. Como será que o Alexandre se saiu? Será que ele ficou nervoso? Será que ele ficou irritado? Será que deu problema na arma dele? Não saia daí, tem essa resposta e muito mais sobre a vida e também sobre a modalidade tiro esportivo. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando Alexandre Galgani, do tiro esportivo, medalha em Copa do Mundo, torneio sul-americano, campeonato brasileiro. No primeiro bloco, terminei com uma pergunta. Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Você tinha acabado de começar na modalidade e já conseguiu ingressar nos Jogos Paralímpicos? Então, minha meta era os Jogos Paralímpicos. Minha meta e a realização de um sonho, né? Ainda mais aqui no Brasil, que provavelmente, com certeza, eu acho que eu não vou estar vivo para ver o próximo aqui. E aí eu fiquei obstinado, como a minha meta era essa, eu falei, não, eu vou conseguir. E aí em 2015, foi o último campeonato que teve, foi em Fort Benning, que era o último que sediava a vaga para a Paralimpíada. Até então você estava fora dos Jogos Paralímpicos? Estava fora. Tá. E aí o Geraldo e a Débora já tinham conseguido as vagas, o Geraldo no anterior que foi na Austrália e a Débora no anterior que foi no Mundial na Alemanha. E aí era a última chance minha, falei, agora vai ter que ser nesse, né? E aí vem a convocação, não fui convocado. Falei, mas caramba, na minha Participou da competição e pelos resultados você estava fora? Estava fora da última competição que sediava a vaga para a Paralimpíada, tá. que era nos Estados Unidos, em Fort Benning. Eu falei, mas nos critérios eu vi, eu estava dentro, não sei o quê, né? Daí eu comecei a fazer as contas lá de novo. Aí eu fui ver o comitê que o coordenador tinha errado a conta. Daí eu entrei em contato com eles e ele falou, não, tá certo, é você que é convocado tudo e o Elcio na época que não foi. Que ele que tinha entrado daí. E você tinha uma amizade, ou tem uma amizade com esse Elcio ou não? Normal. Ele ficou bravo, mas ele entendeu que quem fez o erro foi do comitê, foi do coordenador. E aí você foi então para a última competição para dar vaga aos Jogos Paralímpicos? Fui para a última competição. Aí na minha primeira competição, que foi o Carabina Ar de Pé, eu consegui me qualificar em 8º lugar. No limite? No limite. Na raspa do tacho. Tá. Para entrar para a final. E aí na final, quando foi disputar o 4º lugar, eu e a Sônia, a gente empatou. Mesmo com decimal, a gente empatou. Depois eu vou te mostrar como é que funciona, você vai entender melhor a pontuação. Que antes não tinha decimal, era só até 10. E como tinha muito empate, aí eles resolveram colocar o decimal. Então tem desde o 1.1 o máximo 10.9. Tá. E aí na final eu e a Sônia empatou em 4º lugar e fomos pro shoot-off, que fala. Vocês empataram em quanto ali? Eu não lembro a pontuação, porque ela é quebrada. Nossa, agora só esse foi aquele que foi 10.7, vocês dois? Então, a gente empatou, aí foi pro shoot-off. Tá. Aí quem tirar o tiro maior ganha. Aí no shoot-off a gente empatou de novo. Caramba, como se fosse empate na prorrogação, então. O máximo é o 10.9, eu dei um 10.7, ela deu um 10.7 também. Aí fomos pro shoot-off de novo. Aí eu fiz um 10.6 a um 10.4. E aí você ficou com a vaga do Brasil? E eu não sabia ainda, aí fui disputar o 3º lugar. Aí ela ficou em 4º lugar. Ela saiu em 5º lugar e eu fui disputar o 4º lugar ainda. Aí eu saí em 4º lugar. Aí depois que eu fiquei sabendo que eu peguei a vaga, eu falei, nossa, por quê? Como já tinha várias pessoas com vaga,
tinha 2 vagas para o masculino e 2 para o feminino, nessa categoria. E uma para o feminino. A Sônia já tinha vaga, então ficou com uma pessoa que estava depois dela, feminino. Tá. Aí o primeiro que ganhou a prova não tinha vaga ainda, e o segundo e o terceiro tinha. Aí a vaga caiu para mim. E homens e mulheres competem juntos, mas tem vagas distintas? Então, na minha categoria, a categoria é mista. Tá. As 3 categorias são mistas. Nas outras tem mista e tem individual, daí que não são mistas, né? Na minha categoria tem vagas mistas e vaga masculino e feminino, justamente para conseguir mesclar bastante, ficar mais ou menos equilibrado meio a meio. E alguém leva vantagem? Homem tem vantagem? Mulher tem alguma vantagem? Nada, o legal do tiro é isso, que não tem favorito. Tem um que ganhou a competição hoje, na outra competição pode ficar em último, nem ir para a final, isso que é o legal. E sempre está mudando o ranking, sempre. E quais são os requisitos para ter essa diferença? Por que às vezes você vence uma e numa outra prova você vai tão mal? Tem muitas coisas que podem influenciar na hora do tiro. Pode ser o nervosismo, tem N fatores na hora do tiro. Tem muita coisa que pode influenciar. Tanta pessoa que nem eu preciso de um municiador, que eu não consigo municiar. Às vezes pode acontecer alguma coisa, seu municiador colocar outro, você não está acostumado com ele. Nossa, tem muita coisa aqui. A arma que vocês atiram é de vocês ou é da organização que não, já tem lá? Sempre nossa. E aí tem que passar por uma inspeção isso? Tanto a cadeira de roda, o equipamento onde a gente apoia a arma, a mesa, a própria arma, tudo passa por inspeção, em todas as provas. Voltando ao assunto, você conseguiu essa vaga então para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Os Jogos Olímpicos Paralímpicos. Sensação, sonho conquistado, Nossa. Você já começou a pensar na competição, como é que foi o Sensação sentimento? de dever cumprido, nossa, foi um sonho se realizando. E agradecendo sempre a Deus, a minha família, meu pai que queria que estivesse junto comigo. E aí o foco era nas Paralimpíadas, aí eu comecei a treinar com foco nas Paralimpíadas. E aí chegou no Rio de Janeiro, primeiro, questão de estrutura, o que você encontrou no Rio? Você sabe que eu pensei que ia ser um problema no Rio de Janeiro, questão de logística, estrutura, adaptação. Cara, a hora que eu entrei lá foi exemplar. Eu nunca vi, como eu era a minha primeira, eu falava, eu não tenho noção de como foi as outras. Aí eu perguntava para os outros atletas dos outros países, que tinham participado já de várias, de 4, 5 Paralimpíadas. Eles falaram que a melhor que eles foram até hoje foi no Brasil. Que coisa foi boa. Inacreditável. Tanto a logística, tudo, adaptação, tudo foi a melhor. Falaram que foi a melhor Paralimpíada e Olimpíada que eles participaram até hoje. E o seu rendimento? O que você pode contar para quem está nos assistindo? Foi o esperado? Ficou muito nervoso? O que aconteceu? Mas infelizmente não consegui chegar no meu auge lá. Estava bem até, mas não consegui na hora da prova, não consegui fazer. Eu fiz o meu melhor, mas não foi o suficiente. Vi que não estava ainda tão preparado como hoje eu estou. Hoje eu me sinto um atleta mais completo do que naquela época. Era muito novo ainda no tiro, tinha muitas coisas que influenciaram. Mas mesmo assim ainda a gente fala que o nível não foi tão alto. Também que é a competição mais importante, mais famosa do mundo, né? Então o nível de ansiedade de todos os atletas deve bater, por mais experiência que tenha. Mas foi muito bacana, foi uma experiência inacreditável, nossa, inesquecível. Tá pronto para Tóquio já? Com certeza, vixe. E se Deus quiser, pegar a vaga agora nos Emirados Árabes em fevereiro, se Deus quiser. Ô Alexandre, o tiro esportivo é um esporte caro? Quais são os custos que você tem? Eu não vou falar que é um esporte barato, tem esportes mais caros, mas é caro sim. O problema, na verdade, é a burocracia do Brasil com relação à arma. Por causa dos impostos, os impostos nossos são muito altos. Então fica difícil hoje. Hoje você vai importar uma arma, sai 100% de imposto em cima. Se fosse pagar o preço lá de fora, é um preço justo. Agora, o problema é a parte da importação que complica um pouco. E a burocracia também. Hoje, para você importar uma arma, sai no mínimo 6 meses aí para ela chegar até você. E além da arma, o que você precisa mais? Alvo tem que ser algo específico? Itens de proteção? Sim, alvo ideal, se for comprar o top, tem que ser o eletrônico, que hoje todas as competições fora é obrigado a ser alvo eletrônico, não pode ser mais de papel. Tem a jaqueta que você usa, que é a roupa de tiro que a gente fala. Também tem que ser tudo importado, munição também tudo importado. Então hoje é complicado. Hoje o esporte sai caro no Brasil. Lá fora não digo que seja caro.
mas aqui no Brasil é um esporte bem caro. Quais países que você conheceu através do tiro esportivo? Hoje a gente já viajei para Estados Unidos, Croácia, Austrália, Coreia, Polônia, Alemanha, Emirados Árabes. Acho que está faltando um ainda, deixa eu lembrar. Acho que são esses. E quando você está nesse país, você consegue pegar a cultura do local, você consegue aproveitar onde você está, ou você está tão concentrado ali na competição que não dá para aproveitar? Fui para Tailândia também. Tailândia. Eu vou muito concentrado, eu prefiro não sair lá nas competições. Eu vou muito focado, então se der tempo de depois de acabar as competições, dar uma volta para algum ponto turístico, alguma coisa, ou comer em algum lugar fora, eu vou, mas antes das competições eu prefiro ficar focado na competição. Não consegue aproveitar o país? Não é questão de aproveitar eu aproveito, mas como eu vou a trabalho, meu foco é sempre no tiro, então eu gosto de fazer a lição de casa primeiro para depois aproveitar curtir um pouco. Tá. Hoje você faz parte da seleção brasileira, como é que funciona? É por ranqueamento, você tem que ser convocado? Sim, é por ranqueamento. Hoje na seleção permanente está eu e o Geraldo. Eu na carabina, o Geraldo na pistola. E conforme o rendimento dos outros atletas, ele é convocado também. Na seleção permanente hoje, acho que apenas eu e o Geraldo. Você falou que já foi para a Tailândia, para a Alemanha, para a Coreia. O Comitê Paralímpico, ele te ajuda com essas viagens? Ou é patrocínio, você que tem que correr atrás? Não, o comitê ajuda em todas. Nessa parte o comitê faz bem feito. O que é raro, viu? Porque eu entrevisto aqui bastante gente de esporte amador e todo mundo fala, ó, a gente que tem que correr, a confederação não consegue ajudar. No seu caso, então, o Comitê Paralímpico, ele custeia tudo? Custeia tudo, 100%. E aqui no Brasil, quando tem competição, por exemplo, em outros estados? Então, aqui no Brasil, no brasileiro, como é que funciona? Que nem agora eu vou ter a final do brasileiro no mês que vem. Então, lá a gente custeia a passagem, chegou lá é por conta do comitê. Então, alimentação... Tudo. Aí tem uma van já esperando no aeroporto ou na rodoviária, onde você passa a logística para eles vão lá, te pegam, leva pro hotel e é tudo por conta deles. Você tem patrocinador fixo ou é aquela correria de todo mês, precisa buscar alguém para... A gente sempre tenta buscar novos patrocínios. Hoje eu tenho patrocínio do time São Paulo, que é fixo, e da Loterias Caixa, que é pelo governo federal. Isso faz parte daquela Bolsa Atleta, Bolsa Atleta, isso. Bolsa Atleta Paralímpica, no meu caso, que eu participei da Paralimpíada. Como é que funciona o calendário esportivo? Você tem competição todo fim de semana, todo mês? Você pode escolher a competição, essa eu vou, essa que eu tô meio sem dinheiro, não vou poder viajar? Então, esse ano mudou alguns critérios no brasileiro. Então a gente faz competição online, a gente consegue fazer as competições próximo de casa. Então a gente geralmente tem uma por mês, e aí tem no meio do ano, tem uma que é presencial, que geralmente é no Rio de Janeiro, que daí é por minha conta, tem que ir eu bancando. E daí tem a final do brasileiro, que daí eu sou banco a passagem, o resto é pelo comitê. Alexandre, o Felipe Vu, ele foi vice-campeão olímpico. Isso de alguma forma ajudou a categoria? Ajuda muito. Na verdade, muita gente não sabe. A primeira medalha olímpica do Brasil foi no tiro esportivo. Foi, se eu não me engano, o Guilherme Paraense, e no trajeto que ele estava indo para a competição, roubaram a arma dele. Nossa. Aí ele emprestou a arma de um americano e ganhou do americano com a arma dele ainda. Que bacana. E isso ficou para a história, né? E foi a primeira. E a medalha do Vu, com certeza, deu uma visibilidade tremenda, ainda mais no Rio, que aqui em casa, né? E a primeira medalha olímpica foi no tiro. Então, nossa, com certeza os brasileiros olharam com outros olhos para o tiro. Muitas pessoas associam essa arma do tiro esportivo com arma de violência? Então, no Brasil a nossa cultura não ajuda, né? Acaba sendo um pouco descriminalizado. E conforme eu vou, que nem de patrocínio, eu vou pedir patrocínio para algumas empresas, eles falam, a gente pode ajudar sim, mas que esporte você faz? Tiro? Ah, tiro não dá, não tem como. Justamente que eles já assimilam a arma com violência ou com bandido. E na verdade é um esporte tão bonito, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Alexandre, queria agradecer muito a aula que você deu aqui pra gente. Acho que foi muito importante tudo que você passou sobre a sua vida e também sobre a modalidade. Para a gente encerrar, os próximos objetivos. Já citou que em fevereiro tem uma competição importante aí. Então, meu objetivo com certeza é Tóquio 2020.
pleitear a vaga para 2020. E em fevereiro tem a primeira competição, que vai ser no Emirados Árabes, vai ser em Al Ain, que é próximo a Dubai, e lá vai sediar a vaga para a Olimpíada. E se Deus quiser, eu vou estar lá e vou conquistar. Então, boa sorte desde já e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, espero participar mais vezes do seu programa, é um prazer. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá!